todos. Gostaria de dizer que é um enorme prazer para nós do GAPS estar aqui na mesa com tantas pessoas que eu admiro tanto, né? Que nós convivemos aqui na nossa região e a admiração é muito grande. Monique, parabéns a você e toda a sua família. Eu sei que organizar uma coisa assim não é fácil, dar suporte, né, a pessoal da América, da ProSoja. Então, parabéns, tanto pela fazenda que está linda, mas também pelo evento. E deixar o Joel aqui, que eu estava conversando com a Jaqueline, que levou a régua agora, né, Joel? Seu problema vai ser o próximo evento, cara, porque tá maravilhoso isso aqui, realmente está fantástico, parabéns. Tudo que você vem fazendo na ProSoja, não só hoje, mas trazer esse público aqui, essa comunicação é realmente fantástico. Eu cumprimento também todos os meus amigos, professora Cecília, né, professora, já trabalhamos juntos no GAPS com basculovírus, né, no início, fizemos trabalho juntos, a Lohane, que eu não conhecia, conheci hoje, e o Roberto, que já tivemos inúmeras interações. Eu gostaria então de começar com a Monique, e aqui a gente tem uma apresentação, deixa eu só puxar aqui. Eu prometo que eu não vou falar muito, quem me conhece sabe que eu falo muito, já me brifaram, falaram que não é minha função falar, que eu sou moderador hoje, né? E aqui, Monique, são algumas situações, né? De milho, do lado do milho verão, fechando. Aqui ao lado no meio a gente vê ali, o produtor tinha acabado de aplicar e já tinha a cigarrinha em cima, né? Mostrando que às vezes é um desafio muito grande para o produtor. E tem um terceiro vídeo, que eu não sei se o áudio vai sair, vamos ver. É bem legal. Esse anterior. Ah lá, vamos ver lá. Será que tem cigarrinha? Cê tá doido, cachoeira? Meu Deus do céu. Não, gente. Olha só a infestação de cigarrinha, gente. Tá cada ano mais complicado produzir. Olha, gente. Depois esse técnico fala que ele está em Sorriso e que com os milhos verões, né, hoje o Mato Grosso vive um cenário com uma coisa muito boa, que foram as usinas que foram para lá, que permitiram a demanda de milho praticamente o ano inteiro, porém tem uma demanda de milho safra que é necessário para a produção de etanol. Dentro do seu contexto, como que foi enfrentar isso esse ano? Foi difícil, foi fácil, foi muito? Eu sei que você tem 2 fazendas, como que foi isso? Bom, pessoal, bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença de todos. Obrigada pelo convite da ProSoja, obrigado pela lembrança. Estamos muito honrados de ter todos vocês aqui hoje. Realmente a gente tem sofrido muito com essa questão da cigarrinha, né? Eu até comentei na entrevista ontem no rádio, era uma praga que há 3 anos atrás ela era considerada secundária, a gente não dava tanta importância, acabava ali controlando o percevejo, já levava a cigarrinha junto. E nos últimos 3 anos, e principalmente esse ano, ela tomou uma importância, né, muito grande. Então, assim, a gente está tendo dificuldade, sim, para o manejo. Fizemos uma média de 5 aplicações para o complexo, né, levando o percevejo e cigarrinha. Também vejo o percevejo como um ponto de atenção, né? E todas as nossas áreas, as nossas 3 áreas, a gente teve uma alta incidência da praga. Tenho algumas dúvidas e algumas preocupações que eu gostaria até de já levantar aqui para os nossos técnicos, né? Sobre como que vocês acham que a gente tem que fazer o manejo da praga no pós-pendoamento, né? Se é eficiente o controle, a aplicação, quais produtos a gente deve estar usando, que eu acho que essa é uma dúvida que todos nós produtores temos e que ficamos muito perdidos esse ano com relação a essa aplicação aí no pós-pendão. Excelente. Agora o meu... Acho que foi. Obrigado, Monique. Excelente pergunta e eu já tinha até separado isso para o Roberto. Roberto, eu vou adiantar então aquele slide e vou passar essa pergunta para você. Roberto, eu acho que acoplando isso ao manejo biológico, como você vê as aplicações pós-pendoamento? A gente viu muita fumagina, né, Monique, pós-pendoamento, muita pressão mesmo pós esse momento.
Como é que é? Vai chegar o inseticida lá embaixo? Vai ter controle, o químico, o biológico? Qual que é a sua percepção? A gente sabe que você está tendo muita experiência com o biológico e para você trazer esse contexto total da qualidade, que eu sei que vocês têm feito muito trabalho no IGA, né? Bem, gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui em nome da diretoria do IGA, de estar contribuindo com esse evento e com essa realidade, né? A gente está fazendo estudos nessa área, sim, mas é bem complexo, porque a gente, no pós-pendoamento, a gente já é o resultado de todo o manejo. E aí a gente tem que começar antes. A gente não pode deixar a população da praga aumentar tanto. Isso aí a gente tem que fazer as aplicações. Você falou que fez 5 aplicações. E pegando o gancho do biológico, a gente teria então que intercalar essas aplicações químico-biológico. É difícil? Porque a gente hoje sabe das condições climáticas, a gente vê que um período não é favorável para a evolução dos biológicos, no caso dos fungos, mas a gente consegue sim aproveitar as entradas, fazendo tudo aquilo que já foi dito na academia antes, fazendo aplicações com umidade, no período adequado, no início ali do plantio, e fazendo rotação de produtos. Eu não vou falar muito agora, porque o tema cigarrinha vai ser complexo. E aí cada palestrante aqui, ou cada comunicador vai passar a sua mensagem, e no final a gente vai concluir com isso. Mas tem que começar antes, com manejo, alternando com biológico. Professora Cecília, você gostaria de complementar, adicionar? Obrigado, tá, Roberto, pela resposta. Adicionar algum ponto, a compreensão nesse aspecto que a Monique trouxe, né, do manejo pós-pendoamento, principalmente? Bom dia a todos. Obrigada por esse convite. Olha, eu tenho uma outra imagem em relação à praga. Praga a gente tem que ver dentro do sistema produtivo. Vocês têm um sistema produtivo hoje que não cessa. Esse é um país que vai produzir para o mundo. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Essa cigarrinha é uma resposta de tudo que a gente está fazendo de errado. Não tem químico que vai funcionar da maneira como a gente está fazendo. Então, é preciso mudar principalmente os nossos hábitos. Então, quando a gente vai no campo e faz aplicações, a gente faz a aplicação de manhã, quando é de tarde já está cheio de novo. Quando a gente anda num campo de soja, a gente encontra tiguera lotada de cigarrinha. E é exatamente a tiguera, a planta espontânea que está mantendo. Esse ciclo produtivo nosso, ele precisa ser repensado nas nossas condições, certo? Porque não vai ter produto que vai controlar. Então, o manejo em si, dentro do sistema produtivo. Talvez essa seja a melhor mensagem que eu posso passar para vocês. Tá bom? Obrigado, professora. Pessoal, eu deixo bem à vontade, tá? Joel, Lohana, caso vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade a todo momento, tá? Bom, realmente é um desafio, Monique, e lá no GAPS também a gente não tem essa resposta. A gente tinha os manejos de pulgão no pendoamento, mas ele aparecia em cima, agora ele aparece embaixo. E o pulgão tem uma câmara filtro que deixa mais açúcares sobre as folhas, então dá mais ainda fumagina. Realmente é um desafio, mas acho que como o Roberto falou ali, a gente está com os trabalhos tentando trazer soluções. Desafio muito grande, o sistema está trazendo cada vez mais intenso, né? E realmente, mas ainda, essa pergunta é uma pergunta tão boa que ela ainda está sem solução. Vamos seguir aqui um pouquinho. Professor, eu trago aqui alguns slides para você. Isso aqui é um do Charles, da Embrapa, né? Onde ele traz o quanto a temperatura influencia na multiplicação da cigarrinha, né? E aí tem alguns outros slides à frente também, se puder me ajudar aí, Douglas. Ali um milho verão, ao lado de um outro milho, isso aqui foi uma área aqui em Montevideo, de um associado do GAPS, onde a gente mostrou isso. Mais à frente um pouco, Douglas. E uma foto que circulou agora na internet, a gente não tem o autor, talvez a senhora tenha visto, né? Que é o milho tiguera, com a pressão altíssima ali, é possível ver, de cigarrinha. Tem mais um slide, Douglas, à frente, por gentileza? E isso aí foi uma continha que a gente fez lá no GAPS,
partindo de 1 hectare de cigarrinha, né? Partindo de 1 hectare de cigarrinha, onde eu tenho 75, temperatura 24 graus, em 1 hectare, depois de um ciclo completo de milho verão, esse número nem existe, o quanto de cigarrinhas seriam gerados, esse número não existe, é 1 vezes 10 a terceira decilhão. Assim, por isso talvez é o que a senhora falou, por isso que eu aplico de manhã, à tarde já tem outra população e seja tão difícil controlar, né? Só mais um, Douglas, por favor. E aqui tem uma pergunta que está dentro desse contexto, por isso que eu trouxe ela. Bom dia. Junto. Bom dia, meu nome é Wilter, sou um engenheiro agrônomo, consultor técnico aqui pela Comigo de Montes Claros de Goiás. E a dúvida que eu tenho a respeito da cigarrinha é se há possibilidade de inserir alguma transgenia no milho, assim como existe hoje para as lagartas, né? E se essa possibilidade existe, se já existem também estudos sendo realizados aí para contornar esse problema grave aí que a gente tem com esse inseto. Muito obrigado. Então, só sintetizando, né, a problemática do sistema, do milho verão ao lado do milho tiguera e a pergunta do nosso convidado aqui por vídeo, ele pergunta, existe possibilidade de transgenia para cigarrinha assim como existe para lagartos? Eu entendo que talvez isso não seja a medida que vai resolver por si só, mas existe essa possibilidade no futuro? Não sei se a gente chegaria a esse ponto com tanta efetividade. Porque se você parar para pensar, essa cigarrinha, na verdade, ela transmite 3 doenças. Então, nós teríamos que trazer essa transgenia através dessa situação. E eu acho complicado. De qualquer maneira, sempre tem aquela resposta que a gente tem que dar. A transgenia não é a solução, ela é uma ferramenta. A gente está perdendo as nossas ferramentas transgênicas para a lagarta, né? A Spodoptera. Então, eu acho que ainda não é por aí. Ela pode ser uma ferramenta, mas provavelmente vai demorar ainda para que a gente consiga. Nós temos que mudar o sistema, a maneira como pensar. Eu tenho um outro pensamento que talvez impacte mais, né, em relação a isso, que talvez no decorrer aí da conversa a gente possa falar. Legal, não deixa de contar pra gente não. Então tá, vamos seguir então, pessoal. Joel, agora eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu só passar. Ali, aqui é um reporte dos nossos associados no GAPS, que em 2017 foi quando a cigarrinha voltou para a nossa região, né? Quem sabe aí, sabe que a cigarrinha é algo muito antigo, mas em 2017 a gente voltou a enfrentar esse problema aqui, isso apareceu no reporte, que os produtores falam de enfesamento lá no GAPS. E o ano passado, 2021, ela voltou com muita força, o enfesamento voltou com muita força. Tem uma coincidência nesses dois gráficos, o da esquerda é a quantidade de enfesamento, os 2 picos, e o da direita são os picos de preço de milho no momento da decisão de o produtor plantar verão ou não, né? E como você, como um presidente de classe, né, que está aqui representando os nossos produtores de soja e de milho também, né, que eu acho que a ProSoja tem essas 2 funções, como você vê isso, assim, um cenário como um todo, os preços pressionando talvez um plantio de verão, regiões que são mais baixas, que às vezes conseguem fazer uma boa safra só, como que a gente pode comentar esse cenário do ponto de vista do produtor e do ponto de vista da classe? Bom, primeiramente que a problemática da cigarrinha, ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Porque eu, como produtor, desde que nasci, eu vejo a cigarrinha hoje como talvez o maior desafio que nós estamos enfrentando, pela dinâmica da população de cigarrinhas e pela capacidade que ela tem de estar na nossa área o ano todo. Cigarrinha você acha qualquer dia que você quiser, você vai achar cigarrinha na sua área. E eu acho que nós tomamos as nossas decisões, aliás, eu tenho a certeza, né, baseado em diversos critérios. E talvez a cigarrinha fique no segundo plano. Só que o que eu estou imaginando para os próximos anos é um custo de produção bastante elevado, uma competição muito grande entre o milho e a soja, pelo mesmo espaço de área, porque
porque no final nós observamos a rentabilidade. E, por outro lado, eu vejo o impacto da cigarrinha muito mais no plantio subsequente, ou seja, aquele que planta milho na safra, geralmente planta milho na safrinha, e vai ser um dos principais prejudicados. E também para toda a micro-região que planta o milho segunda safra, né? Que também sofre reflexo, como foi mostrado nas fotos, pela presença da cigarrinha que vem contaminada desse milho que foi plantado na primeira safra. Então nós temos que observar isso de uma maneira um pouco mais estratégica, né? Nós temos a possibilidade hoje até de, vamos dizer assim, criar uma espécie de vazio, onde nós temos numa primeira safra praticamente 100% da área de soja e uma segunda safra onde nós temos praticamente 100% da área de milho. Isso é certo? Na minha opinião, não é. Mas eu acredito que para combater pragas desse nível, nós vamos ter que tomar algumas atitudes um pouco mais drásticas. E eu sei que isso impacta diretamente na dinâmica de capital de cada um dos produtores. Nós sabemos que cada produtor tem a sua independência de decidir o que fazer ou o que não fazer. O que a gente pede é que repense bastante, nesse momento, o plantio de milho primeira safra, por conta do potencial da cigarrinha como transmissor de viroses, piroplasmas, e também da questão do Ronedil, porque eu também vejo a cigarrinha hoje como uma praga de sucção direta. A gente tem observado nas nossas áreas também. Perfeito, Joel. Não é só o vetor, né? Não é só como vetor. Talvez o problema é direto. E regiões como Chapadões, falando de rentabilidade, né, chegaram a aplicar 9 vezes, 10 vezes, e ainda assim há relatos de colher 90, 100 sacos. Ou seja, é um pouco daquela briga em glória, né? Que você briga, chega no final, o resultado não é ainda o esperado. E aí a rentabilidade achata absurdamente, né? Obrigado, fantástico. Pessoal, gostaria de lembrá-los que as perguntas... Quem que está coletando as perguntas aí? Lá, ó. Ali, ó. Se vocês tiverem perguntas, escrevam por gentileza, entreguem ali que a gente está apto aqui, toda a banca aqui está apta, vai tentar responder. Essa é para a Lohana. Lohana, vou pedir sua ajuda agora. Isso tudo aqui, né, são sintomas diferentes e talvez nem tudo isso seja enfesamento. Como orientar aqui o produtor que está aqui hoje para que ele tenha certeza de que o que ele está avaliando é realmente enfesamento? Porque isso pode prejudicar a avaliação dele ou pode condenar um híbrido sem realmente ser, né? O que o produtor talvez tenha que olhar para ter certeza que o problema é enfesamento? Bom dia a todos. Primeiro queria agradecer a oportunidade. A Monique, que é, além de uma cliente, uma parceira nossa, a Cecília, que foi minha professora, orientadora, e hoje para mim é uma honra estar ao lado de vocês. Sobre a questão de sintoma, é uma pergunta muito pertinente, porque o contrário que existe. Geralmente o produtor tem enfesamento na área, isso é negligenciado, e é importante entender sintomas característicos para realmente entender a complexidade desse problema e, consequentemente, ajustar as estratégias. Quando a gente fala em enfesamento, o primeiro ponto pode ser, inclusive, um comportamento da planta. Ela fica enfesada. A gente percebe um menor desenvolvimento do poste, os entrenós começam a ficar mais curtos, essa planta ela começa a ficar raquítica, os colmos mais finos por conta do comprometimento, né, da vascularização, do xilema e do floema. O sistema radicular ele fica comprometido. E quando a gente passa para a parte aérea, a raiz, a gente percebe as manchas, né, essas listras que podem ser vermelhas ou pálidas de acordo com o complexo que se tenha na área. E aí a gente passa para a parte mais importante, que é a parte realmente da espiga. A gente percebe espigas necróticas, grãos xoxos,
perda de potencial produtivo, geralmente os grãos ficam murchos, e isso é o que provoca realmente o impacto em produtividade. Outro ponto que pode acontecer também é a questão de múltiplos espigas. Entretanto, como a severidade varia, inclusive, de acordo com o híbrido, com o manejo, pode ser que poucos desses sintomas podem ser observados, ou algum deles, ou todos eles possam ser observados. E aí entra a questão mais severa, que seria do tombamento dessa planta, que pode ocorrer também de forma secundária por conta da presença de doença, mas em casos de maior severidade, a planta vem a tombar. E aí, se a gente perceber todos esses sintomas, alguns deles causam impacto imenso no potencial produtivo e outros menos. Quem determina isso realmente é a severidade da praga dentro da área, em consequência do manejo do híbrido que foi escolhido. Perfeito, Lohana. Realmente é complicado, né? É difícil mas como você falou, aqui a gente tem algumas fotos. Deixa eu tentar passar. Túlio, só complementando aqui o comentário da Lohana, uma coisa que a gente percebeu com relação ao híbrido, né? Híbridos que na safra passada tiveram um ótimo comportamento com relação ao enfesamento, né? O ataque da cigarrinha, esse ano não tiveram o mesmo comportamento. Então, isso é algo também que tem nos preocupado bastante, né? Que toca também nessa questão da genética aí, que a gente sabe que não é ela que vai resolver o problema, né, professora? Verdade, Monique. Inclusive, nas áreas que nós acompanhamos, o que a gente percebe é que híbridos que até então tinham uma nota de tolerância, tinham uma resistência ao enfesamento, em algumas regiões pontuais começaram a ter mais susceptibilidade. E isso pode ser associado à variabilidade genética, exatamente, a realmente essa adaptabilidade da praga e, consequentemente, da doença ao ambiente produtivo. E isso começa a preocupar ainda mais. Porque se a melhor estratégia, ou a que muitos de nós usamos, que é a escolha do híbrido, se a gente perder essa ferramenta, a gente fica de mãos atadas para realmente manejar a praga. Perfeito, Lohana. E aqui a gente, dentro desse contexto, né, a adaptabilidade das doenças, e isso foi muito perceptível. Eu acho também o nível de pressão também, né? Eu acho que o nível de pressão talvez em alguns lugares foi maior. Então, uma coisa que é tolerante numa pressão um pouco mais baixa, numa pressão mais alta, passa a ser um pouco mais sensível. E aqui, ó, deficiência de fósforo, baixas temperaturas, é muito comum. Fitotoxicidade de glifosato, tudo mostra, às vezes, folhas vermelhas. E não necessariamente é enfesamento, né? Acho que multiespigamento talvez seja a característica mais de campo, assim, né? Mais próxima, como você citou, de enfesamento, né? Pode comentar, professora. Inclusive, ela pode estar doente com as doenças, mas assintomática. Perfeito. Não tem nada. Simplesmente, ela na verdade, ela é só um dispersor dessas doenças. A planta pode não transparecer esse tipo de sintoma e está doente. Até as 3 juntas, né? Não apresentar, né? Não apresenta. Perfeito. Doutor, alguém tem? Só um complemento, assim, no ensaio nosso de competição de híbrido, o máximo de variação que a gente viu com relação enfesamento ou sintomas nas plantas foi 25%. Quer dizer, a variabilidade genética talvez ali chega a esse máximo de controle. O resto ali tem que ser o manejo, sim. Perfeito, Roberto. Vamos continuar enquanto eu tento ler as perguntas aqui. Vamos escutar. Olá, meu nome é Jean Dalmaso, aqui da região de Jataí, Goiás. As primeiras áreas colhidas em Jataí, desse milho da janela de janeiro, milho do cedo, não tem atingido o potencial esperado de produtividade. E alguns colegas têm atribuído isso ao ataque mais severo da cigarrinha no início e a presença do CMV logo cedo. Qual a tua expectativa para esse milho de janeiro para os próximos anos, Joel? Quando você acha que dá para controlar a cigarrinha com essas ferramentas que nós temos, ou nós vamos ter que começar a repensar esse milho do cedo? Eu trouxe esse cenário de novo porque, professor, eu queria direcionar agora para você dentro desse vídeo.
existe um período mais crítico do ataque da cigarrinha dentro do ano? O primeiro plantio ou o milho proveniente do lado de um outro cultivo? Existe essa dinâmica e depois a dinâmica das doenças. Quem que aparece primeiro, quem que aparece depois, quais os molicídios que aparecem primeiro, o vírus, que você explorasse um pouquinho isso. O pico populacional maior é entre abril e maio, né? A gente vê que é essa população maior que a gente encontra no campo. E ela vem exatamente daquela matemática que você mostrou ali, né? Agora, essa questão de doenças, talvez a Lohane, vocês podem responder melhor. Mas o que a gente vê é uma mistura muito grande, né, delas. A gente encontra os sintomas muito próximos e numa mesma planta, entendeu? Então, vai depender muito do que aquela região tem em termos de foco, certo? Eu acho que a gente percebe muito isso. E essa sintomatologia, ela nos confunde muito, né? Porque às vezes você está vendo um enfesamento vermelho numa situação, mas um enfesamento pálido, ele tem também essas características muito próximas. E eu tenho muita dificuldade de ir lá e fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de conclusão, né? De chegar, não, aqui é fitoplasma, é espiroplasma, é raiado, porque eu acho que quem deveria fazer isso muito bem era um bom fitopatologista, não é a nossa função, a gente tem que buscar. Mas eu vejo que não é esse o problema, certo? O problema está exatamente no vetor. E a gente tem que entender que não existe nível de controle para essa praga. O inseto vetor não tem nível de controle. A presença dele e o fato de a gente ter já um sistema produtivo que a mantém sobrevivente e carregando toda essa doença, é difícil você falar qual vai aparecer primeiro ou qual vai aparecer depois. Não sei se vocês têm estudado, mas a gente vê isso. Eu não consigo ter essa distinção. E de tudo que vocês falaram, eu vou concordar com você. Eu acho que a gente está aqui em muitos, e muito deve estar pensando o que eu penso também. Existe uma saída, ela se chama vazio sanitário. Eu vou confessar para vocês que se alguém me perguntasse isso há uns 6, 7 meses antes, eu falaria que não. Mas hoje eu digo para vocês que nós temos que repensar e começar a trabalhar melhor. E vou falar outra coisa para vocês, que eu tenho falado para alguns que têm me perguntado. Nós estamos querendo, na verdade, descobrir a roda. A roda já está pronta. Nós temos hoje uma literatura vasta. Abram a internet de vocês vão ver tudo de informação sobre cigarrinha. Nós precisamos aplicá-la, certo? Ninguém está aplicando. Vamos começar a buscar informação e não querer, por exemplo, que nenhum chegou para mim e falou: se aplicar de manhã, funciona melhor, porque a cigarrinha está toda no chão. Aí ela está voando. Aí eu pergunto para vocês, onde é que vocês conseguem acertar melhor um pássaro? Voando ou parado? Então, tem certas coisas que nós precisamos discutir hoje aqui. E nós temos aí 6 plantios de milhos diferentes, certo? Pipoca, doce, milho semente, milho grão, milho pamonha e milho silagem, certo? Quem sofre mais e quem vai sofrer mais é exatamente vocês que plantam essa quantidade de milho. Então, nós precisamos trabalhar melhor e talvez essa questão das doenças, elas têm que ser resolvidas pelo pessoal da fito, da genética, e nós temos que resolver o que está acontecendo no campo agora. Eu acho que esse contexto é muito bom que você puxou, né? Eu acho que não tem fórum melhor para se discutir um vazio no milho do que aqui, né? Onde estão os produtores, onde estão os técnicos, onde está a ProSoja. Eu acho que é o melhor fórum possível que a gente pode pensar.
O próximo slide, Douglas, eu até separei algo justamente... passa mais um pouquinho, Douglas, depois a gente volta nesse que a professora acabou de responder. Pode passar, pode passar. Mais um, por favor. Depois a gente volta nesse. Pode passar. Que aí vai um pouco para o Joel também, eu vou apimentar aqui. Em 2017, a gente teve no Sindicato de Rio Verde discutindo essa questão de vazio, quando a cigarrinha voltou, né? Justamente quando a gente discutiu lá, a gente ficou assim, poxa, será que a gente põe uma regra que depois pode ser que isso volte contra o próprio produtor? E outro ponto que foi discutido, e assim, eu também sou totalmente a favor, eu sei que isso é a coisa que vai resolver. Mas outro ponto que foi discutido é um cultivo cultural, né, o milho. O milho é aquele que eu faço a pamonha, que o pequeno produtor faz lá a silagem para o leite. É uma dificuldade. Soja ainda é mais fácil, porque é um cultivo destinado à exportação, ao consumo direto, mas o milho é um cultivo cultural, principalmente do goiano, do mato-grossense, do mineiro. Como enfrentar essa situação? Aí vai para o Joel, vai para a Monique, que entende aqui o contexto regional. Como a gente lidar com isso, com esse milho fora da data, porque um pouquinho de milho plantado fora da data já pode prejudicar, como a professora falou, um monte, e como você falou, né, Joel, um monte de milho safrinha. Como lidar com essas duas situações? Que é o cultivo cultural, né, e esse milho na safra aí que já acontece, né? Olha, eu sempre acredito que para grandes problemas também existem grandes soluções, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso. E isso me parece uma história muito parecida com o que aconteceu com os citros, né? Citros teve grandes problemas e muitos produtores, ou fazendeiros, ou chacareiros, ou sitiantes tinham pés de laranja nos seus quintais. O que eu acho que precisa haver dentro de tudo isso é a gente usar o que tem, informação, conhecimento e uma atitude de integração entre tudo isso, para que a gente possa entender, primeiro, qual é o impacto, talvez o impacto não seja tão grande assim, depois, quais são as opções que nós temos para combater a praga, qual é o comportamento, porque 3, 4 anos atrás, nós falávamos de quê? De mosca branca? E nós, parece que não estamos falando mais de mosca branca? Foi resolvido com o quê? Exatamente. Foi com uma atitude pontual que resultou numa consequência fantástica, que foi a redução de população. Então, eu acredito que com conhecimento e informação nós podemos resolver esse problema. E não acredito que seja fácil. Porque com toda a experiência que eu tenho e todas as informações que eu recebo, penso que, como já disse anteriormente, seja o grande desafio que nós vamos enfrentar nesse momento. Só complementando aqui o comentário do Joel, acredito também que a gente tem que dar uma atenção especial ao milho tiguera. É muito comum a gente vê milho tiguera na soja, todo o ciclo da soja, é algo que incomoda, e às vezes o produtor fica pensando, poxa, mas milho espiga no chão, toda hora vai germinar, não tem fim, eu faço 1, 2 vezes, mas assim, se a gente não tiver a consciência, né, que a gente precisa de fato acabar com esse milho tiguera, a gente vai pagar essa conta no milho safrinha, então é melhor a gente resolver ela enquanto ela está ali na soja, né? Eu acho que além dessa questão do vazio, a gente prestar muita atenção nessa questão da tiguera. Muito bom, excelente. Eu acho que essa pauta ela vai ter que estar, né, nas nossas conversas de classe para frente, com certeza. Teve umas perguntas muito boas aqui. Eu estava dando uma lida, eu peço até desculpa, mas teve uma que eu achei muito interessante. Na verdade, 2 autores trouxeram a mesma pergunta, que é o milho braquiária. Se o milho braquiária ele pode trazer maior infestação ou maiores problemas do ponto de vista de cigarrinha. Aí eu estendo para os 3 aqui ao meu lado esquerdo. Fiquem à vontade para responder como quiserem. Então, Túlio, a gente sabe, né, que a cigarrinha ela só multiplica no milho. Mas assim, a braquiária ela pode servir como uma ponte, ela vai já se alimentar ali, vai servir como ponte
e aí de repente surge uma tiguera, surge um milho brotando na beira da estrada, e aí ela vai multiplicar e vai chegar a uma ponte verde, né? Aquilo que a gente chama da população, no início da safra, aumentar fazendo a ponte. Acho que isso pode ser um obstáculo da braquiária. Mas assim, outros estudos aí podem ser feitos, mas a princípio seria essa aí o principal causa. A gente concorda com isso. Eu acho que algo muito importante existe um benefício no uso da braquiária em consórcio com milho, enfim. Eu acho que ela não chega a ser um limitante. Não vou plantar braquiária por conta da ponte. Eu acho que é muito mais complexo. Se desde o início for feito um planejamento, inclusive até mesmo do milho tiguera, isso se torna viável dentro de uma estratégia bem montada. Mas sim, ela serve de ponte, mas eu não acho que esse é o principal problema dentro do complexo de problema da praga. E só complementando, né, Lohane, uma medida que pode ser adotada hoje no Mato Grosso, a gente indica muito isso no GAPS, é a dessecação antecipada. Colheu o milho, a braquiária já fez tudo o que ela tinha que fazer. Ela já desceu raiz, já entregou a matéria orgânica, já reciclou o nutriente. A gente não precisa mais dela. Desseca ela, você vai ter menos uma ponte para a safrinha e a braquiária te entregou tudo, né? Então pode ser sim um auxiliar, né? Só complementando, aí um estudo que pode ser, que a gente está tentando fazer, é também fazer o uso de alguns biológicos, alguns fungos na braquiária. Daí já começa a reduzir a população, né? Reduzindo essa ponte e usando como benefício ali aquela vegetação que está ali, que vai dar o suporte em caso de umidade mais alta, ela daria um suporte e facilitaria ali a ação de alguns biológicos. Perfeito, Roberto, manejo de sistema, né? Olhar o sistema o ano inteiro, né? Fantástico. Tem uma pergunta aqui que é muito boa, a gente não pode sair daqui sem responder ela, porque talvez ela que seja o motivo de muitos estarem aqui nesse tema. E ela seria assim, cara, pensando num complexo de manejo integrado, como que eu ordeno as melhores medidas, das mais importantes, o que eu tenho que olhar como base do meu manejo integrado para a cigarrinha, como se fosse uma pirâmide, qual que é a base, qual que é acima, qual que é acima. Lógico que tudo é importante, mas em ordem de importância, o que eu devo olhar primeiro? Vou começar com você, professora, e aí fiquem à vontade todos para responderem aqui. Então, a base do manejo é o reconhecimento da praga. Eu acho que aqui todo mundo já reconheceu que essa é uma praga importante. Então, a base do manejo é isso, o reconhecimento. O histórico da área. Tudo vocês já têm. Vocês sabem o que ela provoca e todos vocês praticamente têm o mesmo problema. Depois de reconhecer, saber que não existe nível de controle, mas a gente sabe que tem inimigos naturais. Mas sabe o que a gente está fazendo com eles? Os matando completamente. Porque cigarrinha a gente está aplicando a cada 4 dias, 5 dias. Eu fui em área que a cada 3 dias ele aplicava porque era milho pamonha. Então, é uma situação extremamente complicada, porque quando a gente entra numa área dessa, a gente não encontra mais tesourinha, sífida, está desaparecendo a população naturalmente, né, benéfica que a gente tem, inclusive com um impacto muito grande sobre esse solo, sobre tudo que a gente tem. Então, nós começamos hoje a ter ideia de que a gente realmente está fazendo um mal muito grande. Então, nós precisamos mudar. Eu concordo, em número, com o que a mãe falou, e falo sempre. Não deixe alimento para praga. Não deixe alimento para praga. Isso significa não deixe tiguera. Não deixe tiguera na tua área de soja. Ali você já está começando a fazer o manejo. Porque você está pensando que você vai plantar milho lá na frente. E olhar o teu vizinho, certo? Quem está plantando milho e tem soja do lado e tem tiguera, fatalmente você vai ter problema quando você plantar seu milho safrinha. Então, isso faz parte do manejo. Então, quais são as táticas de manejo que nós temos? A química, e que vocês sabem como ela está. A biológica, nós temos fungos importantes que podem ser utilizados, inimigos naturais que nós não os reconhecemos mais. Nós temos comportamental,
Nós temos o amarelo, que é uma cor que atrai, ela é física, atrai a cigarrinha. E está aí, eu já mostrei para alguns, inclusive, e que a gente é uma maneira comportamental de atrair e de identificar. Depois nós temos também uma questão importante que é o manejo cultural, e uma delas, e a mais importante, destruição de planta espontânea. Não deixe alimento para praga. Isso eu estou falando atrás. Quem tem intenção... Eu vou fazer um pedido, porque eu estou perdendo até a voz. Eu sou professora. Por favor, vamos ficar um pouquinho mais quietinho, porque está difícil. Então, a tiguera, ela é o grande problema de vocês. Ela é o grande problema de vocês, entenderam? Então, é muito importante. Quem tem soja, e eu vou falar de verdade, eu tenho foto dessa região e da região aqui da Estrada de Ferro. Eu vim aqui na época da soja, eu tirei foto de Mineiros até Goiânia. Todas as áreas tinham tiguera de milho, todas as áreas eu coloquei cigarrinha, todas as áreas tinham fitoplasma, raiado e tudo. E vocês querem o quê? Vocês mesmos, nós mesmos estamos provocando o problema. E isso faz parte do manejo. O manejo cultural é destruição de cultura. Eu sou meio enfática no que eu falo, mas eu acho que isso é importante que a gente coloque. E aí sim, vamos pensar no vazio sanitário. Vejam só, a cigarrinha, a fêmea vive por 60 dias. Ela é a parte mais importante que vocês têm. E o fitoplasma muda o comportamento dela. Vocês entenderam? Para ela ficar mais ainda e potencialmente mais, vamos dizer assim, ela voa mais, ela se dispersa mais. Mas vocês têm a forma jovem, que está na tiguera, de uma planta doente. Ela vai ser o seu foco de infestação futuro. Então, a gente tem que pensar nisso. Esse é o manejo, certo? Então, vamos nos juntar em força, principalmente entre vizinhos. Chamar a atenção do vizinho quando ele deixar a tiguera. A gente tem que começar a aprender a fazer isso. Esse é um sistema produtivo que não para, não cessa. É o nosso potencial. Nós no Brasil, nascemos para isso, né? Para produzir. Mas a sustentabilidade ela tem que vir a partir desse nosso comportamento. Mudança de comportamento. Nossa. Porque eu digo para vocês, a peça que está errada, atrás de todas as táticas de controle, somos nós. Nós precisamos mudar. E vocês estão tendo consciência disso com a quantidade de aplicações que vocês estão fazendo. Tá certo? Acho que é só isso. Muito obrigado, professora Lohane. Complementando o que a professora falou, na verdade, esse manejo inicia, inclusive, daqui a alguns dias, que é na colheita, né? A gente percebe que precisa-se ter essa preocupação com as perdas que ocorrem na colheita. Então, muitas vezes se desperdiça muito milho, e quanto maior espiga no chão, maior a contaminação posteriormente. E é necessário planejamento. Se a gente for parar para pensar, como a professora falou, nós causamos este problema e nós precisamos da solução. E, na verdade, ela já existe, ela precisa ser colocada em prática. E aí, o que a gente observa como consultoria? É necessário planejamento. Se você tem um milho RR, você precisa de um graminicida para controlar esse milho tiguera, né? Então, é necessário essas estratégias para a gente, como negócio, como região, minimizar esse contexto que hoje é tão complexo. Outro ponto também, só para complementar, entra a questão realmente de planejamento de aplicação. A gente percebe que em milhos que tem tecnologia para lagarta, muitas vezes essa entrada para controle, ela ocorre no pós-emergente, né? Então, se você usa um produto para tratamento, você tem um time onde essa planta está completamente desprotegida e susceptível ao complexo de doença. Então, é necessário aplicações eficientes em milhos mais cedos. O problema é que aparece lá na frente, ele foi construído nesse milho ainda muito novo. Pessoal, Monique, você tem alguma mensagem final? A gente já está no final aqui do nosso painel. Eu acho que para essa questão da cigarrinha, a professora disse tudo, temos que unir forças. Tá aí nós, vizinhos, parceiros, amigos, produtores rurais,
juntos para combater essa praga, né? E a gente pensar, imagina, agora mesmo a gente não vai conseguir esperar esse milho secar aí, ó, para colher. Então, o tamanho do prejuízo que a gente vai ter, né? Eu, particularmente, não esperaria um ano como esse, um milho de 13 graus para colher, porque ele já está tendo problema aí, né? Caindo com 25. Então, é algo que a gente tem que repensar, é unir forças e, de fato, agir. E para isso, né, Joel, a ProSoja está aí para nos amparar e criar esse elo entre os produtores. Tá ótimo, eu acho que essa a mensagem de união, né, de esforços, porque a cigarrinha ela não tem uma casa, né, ela não mora só na minha fazenda, ela mora do vizinho, mora no estado de Goiás inteiro. Os prejuízos são muito grandes, nós estamos vindo aí nas primeiras produtividades com aproximadamente 15% a 20% a menos do que o esperado, e a gente atribui isso à cigarrinha, basicamente à cigarrinha, porque o déficit hídrico ocorreu, mas não foi tão significante para as primeiras áreas. E é isso que a gente pede, né? Consciência, união, porque nós temos solução para isso, basta que a gente, nessas oportunidades, nesse ambiente, a gente consiga discutir e levar essas soluções para a prática. Perfeito. Pessoal, eu peço 1000 desculpas por não ter conseguido responder todas. Eu vou citar os nomes que estão aqui, então obrigado pela pergunta da Júlia Maria, do Ronildo de Jataí, que colocou o nome. Eu tentei sintetizar um pouco as perguntas aqui dentro do contexto das respostas. Assim, eu falei que eu não ia falar muito, mas não vou deixar de falar um pouquinho agora no final também. Então assim, eu acho que um ponto que talvez tenha, acho que não passou, mas é bom a gente forçar, é a escolha do híbrido, né? Acho que a Lohane citou um pouco ali, o híbrido é fundamental. A grande dificuldade é qual informação eu tenho que é verdadeiramente, que vai servir para o meu contexto, se aquele híbrido é ou não é tolerante. Isso é a nossa grande dificuldade. Eu acho que aqui fica para o GAPS, fica para o IGA, fica para a ProSoja, fica uma lição da gente trazer esses resultados talvez de forma conjunta, né? Essas instituições, a própria Terran também que faz pesquisa, por que não fazer isso de forma conjunta? Trazer para o produtor do sudoeste goiano qual é o híbrido mais tolerante, que tem potencial produtivo, que tem estabilidade, né? Porque ele é a base do manejo acoplado a todas as outras medidas que também são importantes, desde o vazio, o manejo químico, o tratamento de semente, que talvez seja algo fundamental também, e o manejo biológico, e que acoplado ao químico, na nossa percepção hoje ainda, a gente precisa das duas ferramentas, ajuda e ajuda demais. Para vocês terem noção, todo o campo de produção de semente de milho hoje se aplica pelo menos 3 aplicações de biológicos para o manejo de cigarrinha, mostrando que é uma medida extremamente efetiva e necessária, né? Então, fica a mensagem, fica meu agradecimento, Roberto, Lohana, a professora Cecília, né, com todo o seu conhecimento, a esse cara aqui que eu já virei fã dele, ele sabe disso, obrigado por me permitir estar aqui hoje, né? O Charles também, que foi a pessoa que sugeriu. E Monique, parabéns mais uma vez por todo o evento, pelos comentários aqui, também sabe que eu sou seu fã. Pessoal, obrigado demais pela participação de todos. Devolvo a palavra à nossa querida Fabélia. Obrigado, Fabélia.